Olá, primatas! Tem um bocado de tempo que já me pedem para fazer um vídeo sobre isso. Já tem alguns vídeos sobre o assunto aqui no YouTube, inclusive de alguns colegas meus do Science Vlogs Brasil, que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conferir depois. Mas agora eu vou tentar acrescentar aqui a visão sobre esses termos, como a gente observa dentro da área da física. Então vamos conversar um bocadinho. A ideia do conhecimento científico atual é tentar descrever o funcionamento da natureza através de modelagem teórica e experimentação prática. Esses dois aspectos fornecem várias ferramentas que são muito úteis na hora de você compreender como a natureza funciona. A experimentação prática permite que a gente obtenha dados objetivos sobre a natureza, e a modelagem teórica permite que a gente trabalhe com esses dados que a gente obteve. E esses dois vão se retroalimentando para a gente construir o nosso conhecimento, perceber relações de causa e consequência, testar as nossas concepções anteriores sobre o mundo à nossa volta. Enfim, um conjunto de conhecimentos que descrevam bem como o nosso mundo se tornou o que ele é agora, como que ele funciona atualmente e prever como é que ele vai funcionar no futuro. Agora, aonde entram nesse conhecimento hipótese, teoria e lei? Antes de falar desses três, precisa ficar claro o que são os fatos científicos. Um fato é algo que acontece na natureza, independente de a gente entender como ele funciona ou não. O universo já é o universo antes de a gente tentar entender como ele funciona. Então a gravidade, por exemplo, é um fato. Ela já existia antes de Newton elaborar a lei de gravitação universal. Os homens das cavernas ainda não tinham nome para isso, mas se eles escorregassem na beira de um penhasco, eles iam se esborrachar lá embaixo. Da mesma forma, você pode não compreender o mecanismo da gravidade, mas você sabe que se você cair de um prédio, você vai se esborrachar no chão. Da mesma forma, por exemplo, a evolução das espécies é também um fato. Eu não estou dizendo aqui de você concordar ou não com a explicação que a ciência fornece para isso. Na natureza, há indivíduos que nascem ligeiramente diferentes de seus pais e que vão repassar essas diferenças. Você acreditando ou não, isso ocorre. Você gostando ou não, isso é um fato. Então, um fato científico é algo que acontece na natureza. Fatos científicos não dependem do escrutínio do ser humano e continuariam acontecendo mesmo se não tivesse o ser humano para observar. Agora vamos para a hipótese. Uma hipótese é uma proposta para explicar ou responder um problema específico. Por exemplo, eu passei em frente a uma loja e senti cheiro de tinta. Eu elaboro a hipótese de que essa loja está sendo pintada. Isso é realmente uma hipótese? Sim, isso é uma hipótese, porém não uma hipótese científica. Uma hipótese científica é elaborada coletando uma série grande de dados a respeito de um assunto e apresentando também um bom embasamento diante daquilo que nós já temos de conhecimento a respeito desse assunto. Então, eu posso apresentar uma hipótese sobre o que faz os objetos caírem quando eu solto. Os objetos caírem é um fato. Se eu elaborar uma hipótese que nega esse fato, ela vai ser rejeitada. Ela não é uma boa hipótese, porque ela não descreve o que está de fato acontecendo. Eu posso elaborar uma hipótese dizendo por que isso acontece e até que negue que são os objetos que caem, mas em último caso ela tem que prever que quando eu soltar um objeto ele vai em direção ao chão. A hipótese tem que fornecer uma descrição que seja coerente com os dados empíricos que a gente já tem. Eu não vou mais aprofundar aqui porque a ideia nesse vídeo é esclarecer a diferença entre os três termos, e eu já falei melhor desse assunto no vídeo, é só uma teoria que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Então agora vamos para a lei. A lei é uma descrição simples de algo que acontece na natureza sem se preocupar com relações causais ou maiores explicações. Eu não sei em outros campos da ciência, mas no caso da física, a lei em geral tem um caráter bem experimental. Por exemplo, a lei da gravitação universal, a famosa lei da gravidade. Ela é uma relação matemática que diz que dois corpos massivos se atraem proporcionalmente à massa de cada um deles e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Isso quer dizer que quanto mais massivos e mais perto dois corpos estiverem, mais eles vão se atrair. Perceba que ela não tenta explicar a origem da massa. Ela não tenta explicar como que uma massa avisa a outra que ela está ali e que agora ela se afastou, por exemplo. Ela só descreve o que vai acontecer quando dois corpos consideravelmente massivos se aproximarem um do outro. Ela é uma descrição pura do que acontece com base em dados experimentais. Ela descreve muito bem como a Lua orbita ao redor da Terra e como a Terra orbita ao redor do Sol. Junto com as outras leis de Newton na mecânica, ela também vai prever muito bem a velocidade com que um objeto vai cair no chão se você soltar, mas ela não apresenta um escopo de explicações mais amplas sobre essas relações. Ela só mostra o que acontece. Para falar de como que um corpo comunica ao outro a presença dele, o que faz a atração aumentar quando a massa é maior, se existe uma relação com o eletromagnetismo ou não, a gente precisa de uma teoria de gravitação. A teoria é um escopo de conhecimentos a respeito de um assunto que fornece explicações mais detalhadas. E ela é composta de uma série de hipóteses que foram testadas e até então não foram refutadas. A lei é uma descrição simples de como a natureza vai se comportar em uma certa situação. A teoria vai explicar
como a natureza funciona. A lei te fala a hora que o relógio vai marcar. A teoria te explica como que o relógio funciona. Uma lei é mais aceita que uma teoria? Não. Uma lei é mais correta do que uma teoria? Não. Uma teoria em algum momento vai ser promovida a uma lei? Não. E por último, uma lei é imutável enquanto a teoria está sujeita à revisão? Também não. Tanto as leis quanto as teorias podem ser modificadas se surgirem novas evidências que mostrem que elas estão incorretas ou que elas têm um certo limite. Por exemplo, a lei da gravitação universal. Com o surgimento da relatividade, ficou claro que existia um problema, um limite na lei da gravitação universal. E eu já falei um bocado disso no vídeo Newton estava errado, que eu vou deixar aí na descrição também para você assistir depois. Então a teoria da relatividade geral veio demonstrar que a lei da gravitação universal previa resultados imprecisos. Isso torna ela inválida? Não, ela continua fazendo previsões certeiras. Se um engenheiro for construir um prédio, por exemplo, ele não precisa usar os cálculos da relatividade geral, que são contas super complicadas. A gente consegue mandar também satélites para o espaço usando só a lei da gravitação universal. Agora, para falar de eventos numa escala astronômica ou eventos que considerem um tempo maior, aí a gente precisa usar a relatividade geral. Então uma lei científica não é uma coisa sagrada, um cientista não vai preso pela comunidade científica se ele refutar uma lei científica. A mesma coisa para uma teoria ou para uma hipótese. Inclusive perceba uma coisa, quem demonstrou que existia uma limitação na lei da gravidade foi a teoria da relatividade. Uai, como assim? Como que uma teoria mostra os limites de uma lei? É por causa disso, porque a lei não está acima da teoria e vice-versa também. E a mesma coisa com a hipótese. As três são ferramentas complementares que se comunicam na construção do conhecimento científico. Aliás, o próprio surgimento da mecânica quântica lá no início veio de uma hipótese de Planck para resolver duas leis que não se conciliavam. Uma era a lei de Rayleigh, que previa muito bem o espectro da radiação de corpo negro em baixas frequências, e a outra era a lei de Wien, que previa muito bem essa radiação em altas frequências. Só que nenhuma das duas previa bem o espectro inteiro da radiação de corpo negro. A lei de Rayleigh fazia previsões completamente erradas para altas frequências e a lei de Wien fazia previsões completamente erradas para baixas frequências. Com a hipótese da quantização da energia, Planck apresentou uma lei que era mais geral, que apresentava os mesmos resultados de Rayleigh para baixas frequências e os mesmos resultados de Wien para altas frequências. Então duas leis que eram válidas e são válidas em um certo limite foram aperfeiçoadas a partir de uma hipótese, e dessa hipótese surgiu toda uma teoria que é a mecânica quântica. O nome quântica vem dessa hipótese de que a energia é uma grandeza física quantizada. Hoje um monte de gente usa essa palavra achando que quântica significa místico. Já teve inclusive aqui no canal comentários de gente dizendo que a física quântica não é para ser pensada, ela é para ser sentida. Mas não, a palavra quântica tem um significado matemático muito simples. Você sai de uma função contínua e passa agora para uma função quantizada, que assume valores discretos. Mas isso é papo para a série de física quântica que eu pretendo fazer ainda esse ano aqui no Primata Falante. O importante aqui é que fique claro que hipótese, teoria e lei são três ferramentas importantes na construção do conhecimento científico que se comunicam, se complementam e servem para a gente cada vez mais descobrir falhas do nosso conhecimento anterior e fortalecer o nosso conhecimento a respeito do universo. Muito obrigado a todos que tornam o meu trabalho possível através do apoia.se/primatafalante. Se você quiser também me ajudar a divulgar a ciência aqui no YouTube, acesse esse endereço. Agora que você sabe um pouco mais da importância dessas três ferramentas para a ciência, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, compartilhando esse vídeo aqui nas suas redes sociais e deixando o seu like aqui no YouTube. E se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no Primata Falante para ver mais vídeos como esse. Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Mas agora eu vou tentar brevemente acrescentar aqui a ideia do conhecimento científico, como o nosso mundo se tornou o que ele é agora, como ele vai se comportar, enfim, elaborar um conjunto de conhecimentos, 50 minutos só para falar essa frase. Uma hipótese é uma proposta para explicar um certo problema ou dar uma resposta para uma e ela é composta de uma série de hipóteses que, se as nossas observações demonstrarem que e se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no Primata Falante, porque toda semana saem 2 vídeos sobre. Tá bom, né?